como a nossa aula ficou um pouco grande, eu dividi ela em duas partes. Essa é a segunda parte agora da aula. Com o assunto congruência de triângulo. Casos de congruência de triângulo. O que seriam esses casos de congruência de triângulo? Vai ser 4 casos de congruência de triângulo. O primeiro vai ser os 3 lados. Antes da gente entrar diretamente nessa parte, vamos estar vendo algumas definições. O termo congruência, nós vamos estar colocando como igualdade. Igual. Fica mais fácil para a gente estar entendendo o que significa isso. Esse pontozinho, onde as linhas se ligam, tá bom? Porque eles vão vir aqui, ó, passando, então a gente vai estar chamando de vértice. Então, essa parte chamada de vértice. Vértice aqui e aqui. Certo? Essas linhazinhas que estão vindo, que vai fazer o segmento, nós vamos estar chamando as linhas de arestas. Tá bom? Então, bota aqui as linhas arestas. Só para fazer uma relembrar, só para dar uma relembrada em vocês. Vamos lá. Congruência nós vamos estar chamando de igual. Esses pontozinhos onde eles vão se ligar, onde vai unir duas arestas, vamos estar chamando de vértices. Tá bom? Essas linhazinhas que fazem a ligação e a forma do triângulo, nós vamos estar chamando de arestas. Tá bom? Não esqueçam disso não. Aí o que seria o primeiro caso de congruência? Vai ser 3 lados. O que significa isso? Seria 2 triângulos são congruentes. 2 triângulos são congruentes quando tem os 3 lados. Quando tem os 3 lados, respectivamente congruentes, ou seja, iguais. Aí o que você quer dizer com isso, professor? Que o segmento AB vai ser igual a esse segmento EF, ou seja, esse lado. Bom, lembrando que um triângulo é dividido em 3 lados, esse lado, lado e lado, e com 3 ângulos. Ângulo aqui e ângulo aqui. Tá bom? Então, esse lado vai ser igual a esse lado, esse outro lado vai ser igual a esse lado, e esse lado vai ser igual a esse lado, respectivamente. Tá bom? Esse lado é igual ao outro, esse lado é igual a este, e esse lado é igual a este. Então vamos lá, colocando já, fazendo a união dos segmentos. Como seria? Seria o segmento AB, é congruente. O símbolo de congruente, por mais que nós coloquemos igual aqui, o símbolo de congruente são 3 linhas paralelas com o sinal pontinho em cima. O segmento AB é congruente ao segmento EF. Coloca esse traço aqui em cima, dizendo que é um segmento. O segmento AC é congruente ao EG. O segmento BC é congruente ao segmento FG. Lembrando, são 3 lados diferentes. Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado aqui é igual a esse. A gente bota igualdade, mas está referindo-se a uma congruência. Esse tracinho diz que é igual a esse lado, esses 2 tracinhos é igual a esse outro, e esses 3 traços estão dizendo que é igual ao terceiro lado. Bom? Outra coisa que eu não falei para vocês é que quando nós estivermos falando de ângulos, ângulos vai ser representado, as letras vão ser maiúsculas e vai estar sendo representado por esse chapéuzinho aqui. Tá bom? Então não esqueçam disso lá. Não. Então, como vai ser os 3 lados? Como que nós poderemos estar botando isso? Como nós estamos falando somente de lado, nós vamos dizer que o segmento AD é igual a F, AC é igual a G, o BC é igual a FG. Então nós podemos dizer que L é um lado, o outro L é o outro lado, e o L é igual ao lado. Ou podemos só botar L, L, L.
Isso aqui representa os três lados. O triângulo é congruente quando ele tem os três lados iguais, respectivamente, ou seja, nessa ordem. O segundo caso de congruência vai ser dois lados e um ângulo por ele formado. Esses dois ângulos vão estar formando, esses dois lados vão estar formando um ângulo. Então vamos lá. Dois triângulos são congruentes quando tem os dois lados e um ângulo formado por eles respectivamente. O que quer dizer isso? Nós temos um lado que é congruente a esse outro lado. Nós temos o outro lado aqui também, que é congruente ao outro lado. Esse lado aqui, não, esse lado aqui a gente não bota para exemplificar, porque só precisamos de dois lados e um ângulo para dizer que ele é congruente. Nós não vamos necessitar do outro lado, tá bom? Então esse lado aqui pode ser qualquer tamanho. Então vamos lá. Dois lados, esse lado e esse lado, é congruência respectivamente a esse lado e esse lado. E quando eles se juntam aqui nessa vértice, tá bom? Essas arestas se juntam nessa vértice aqui, eles formam um ângulo. Como eu falei que o ângulo seria colocado por esse chapeuzinho aqui, nós vamos colocar o ângulo representado aqui, tá bom? O chapeuzinho representando o ângulo. Então nós temos os segmentos. AB é congruente ao EF. Bom, segmento, não estamos falando ainda de ângulo não. Agora nós vamos falar do ângulo. Ó. O ângulo A é congruente ao ângulo E. Certo? O segmento. O ângulo AG, AC é congruente ao EG. Resumindo, nós vamos ter lado, certo? Vamos ter ângulo, e vamos ter lado. Ou nós podemos botar só L, A, L. Bom? Então, esse é o segundo caso de existência de congruência de triângulos. Esse é o terceiro caso. Então, dois triângulos são congruentes quando tem um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado, respectivamente, congruente. O que eu quero dizer com esse termo congruente aqui? Próximo. Tá bom? É um lado próximo aos dois ângulos. Então, vamos ver, vamos entender melhor isso aqui na imagem. Ó, vai ser o ângulo A e o ângulo C. O ângulo E e o ângulo G. Então, nós podemos observar que nós temos nessa imagem o ângulo A e o ângulo C, e nós temos em comum um lado, tá bom? Ou seja, adjacente é o termo que está próximo, tanto desse ângulo quanto desse outro. Então, dois ângulos e que tem um lado comum ou adjacente, próximo. Então, vamos ter primeiro o ângulo A congruente ao ângulo E. O segmento AC congruente ao ângulo EG e o ângulo C congruente ao ângulo G. Então, como nós iremos ficar? Nós vamos ficar, vai ser ângulo, nós vamos ter lado e vamos ter ângulo. No segundo caso, é um pouco diferente desse terceiro, porque no segundo caso vai ter que ser o segundo caso, um ângulo e dois lados. Agora, no terceiro caso, vai ter que ser dois ângulos e um lado. No segundo, dois lados e um ângulo. E no terceiro, dois ângulos e um lado. Então, vai ficar assim, ó. Ângulo, lado, ângulo.
ângulo, lado, ângulo. O último caso de congruência vai ser dois ângulos e um lado oposto. E um lado oposto a um destes ângulos, tá bom? Então, é assim, quando se tem dois ângulos, são congruentes. Quando tem um lado e um ângulo adjacente, ou seja, próximo. Tá bom? Próximo. E um ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes. Olha só. No caso anterior, que era o terceiro, nós tínhamos dois ângulos. Porém, o lado era do lado. Era dois ângulos e esse lado era do lado do ângulo. Era aqui, ó. Lado era do lado do ângulo. Agora, nós vamos ter dois ângulos, e é a diferença do terceiro para o quarto. Nós vamos ter dois ângulos e um desses ângulos vai estar sendo oposto ao lado. Nós vamos ter um ângulo A, um ângulo B, um ângulo F e um ângulo E. Então, nós vamos ter o segmento AC, que é congruente ao EG. Nós vamos ter agora o ângulo A, que é congruente ao ângulo E, certo? O ângulo B, que é congruente ao ângulo F. O ângulo F. Então, a diferença da terceira para a quarta é que a terceira, os lados, os ângulos são do mesmo lado do lado. Na quarta, são dois ângulos, porém tem um ângulo que é oposto ao lado. Então, a gente fica assim. Aí vai ficar L, que é lado, ângulo, que é o A, que é ângulo, só que o que marca é esse ângulo oposto, tá bom? Então vai ser ângulo oposto aqui, ó. Ângulo oposto. E isso é o que marca o quarto caso de congruência de triângulo. Então fica L, ângulo e ângulo oposto. A propriedade dos triângulos isósceles. O que diz essa propriedade? Só vamos ter duas. A primeira vem dizendo que a bissetria do ângulo do vértice de um triângulo isósceles coincide com a mediana e com a altura relativa à base. Como é que nós vamos entender todo esse discurso aqui? Nós vamos ver o seguinte, que a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a mediana de um triângulo. Eu quis desenhar aqui um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais e um diferente. Tá bom? Então, dois lados iguais e diferentes. Não ficou muito proporcional não, mas dá para entender a ideia. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou encontrar a mediana da base. Tá bom? É o ponto médio, né? Tudo bem. Depois nós vamos encontrar a bissetriz. O que seria a bissetriz? É a divisão ou separação do ângulo em duas partes iguais, ligando até o seu lado oposto, que esse lado oposto seria o ponto médio. Então, seria bem aqui. Bom, então nós já encontramos o ponto médio e já encontramos a bissetriz. Bissetriz de um triângulo isósceles coincide com a mediana e com a altura relativa à base. Então, nós já encontramos a mediana, o ponto médio, já encontramos a bissetriz e agora, isso tudo para entender. Primeiro a gente encontra o ponto médio, depois faz a separação do ângulo em duas partes, que é a bissetriz, depois a bissetriz a gente entende que a bissetriz coincide com o ponto médio e coincide com a altura relativa à base. A base não seria esse ponto aqui, tá bom? Seria tudo isso aqui. Se aqui é a base, então a bissetriz coincide com o ponto médio da base e também ao mesmo tempo se mostra a altura. E qual seria o segmento dessa propriedade? Diz o seguinte, que o segmento ABM, esses dois triângulos menores aqui, é a separação desse maior em duas partes, até para a gente encontrar a média, o ponto médio, e encontrar a altura para a gente ver um pouco melhor. Então vai ser o segmento AB, é congruente ao AC. Ó, esse lado congruente é esse. Os ângulos, ó, dois ângulos. Agora o BM é congruente ao MC. E agora o que está faltando? Justamente a altura vai ser o AN
é congruente ao AM. Aí esse lado aqui, a gente observa que é um lado comum, né? Vou até botar aqui, lado comum. O que significa esse lado comum, professor? É o lado que vai estar existindo nos dois triângulos. Como esse aqui foi repartido em dois, vai existir um triângulo para cá e um triângulo para lá. Esse AM existe tanto nesse primeiro quanto no segundo triângulo. Tá bom? Então, nosso segmento vai ser AB é congruente ao AC, o BM vai ser congruente ao MC e o AM é congruente ao AM. A segunda propriedade vem dizendo o seguinte: em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, são iguais. Nós podemos observar isso aqui dessa forma. Lá nos 4 casos de congruência, no primeiro estava dizendo o seguinte: eles são congruentes quando os 3 lados são iguais. Se nós observarmos, esse lado aqui é congruente a esse outro. Aqui fica mais fácil de ver. Ó. O AB é congruente ao AC, né? E o BM é congruente ao BC, ou seja, os ângulos são iguais. E o AM e o AM são iguais. Se não deu para entender ainda pelo lado, nós podemos observar no terceiro caso de congruência. Quando diz 2 ângulos e um lado comum a este ângulo. Aí fica como? Fica ângulo, lado, ângulo. 2 ângulos e um lado comum a estes ângulos. Fica ângulo, lado, ângulo. Fica até melhor da gente visualizar isso aqui. Porque esses 2 ângulos e um lado são congruentes a esses 2 ângulos e esse lado. Se ainda não deu para entender pelo o ângulo, lado, ângulo, ou lado, lado, nós podemos também entender como propriamente está dito aqui. Ó. Como ele está dito aqui. Que os ângulos da base são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse aqui. Ou seja, podemos entender que são iguais. Como são dois lados iguais, um diferente, esse ângulo, propriedade dos triângulos equiláteros. A propriedade dos triângulos equiláteros nos diz que em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, ou seja, são iguais, medindo cada um 60 graus. Tá bom? Então, nós podemos entender que esse triângulo aqui, ele vai ter 60, 60 e 60, totalizando 180 graus. Tá bom? Então, cada ângulo desse vai estar tendo 60. Então, se eu sei, nós podemos utilizar pelos critérios de congruência no triângulo equilátero, o terceiro, que vai ser ângulo, lado, ângulo, tá bom? Que vai ser congruente a ângulo, lado, ângulo. Então, vai ficar ângulo, lado, ângulo. Então, fica ângulo, lado, ângulo. Então, mostra que, como cada um desses ângulos vai ter 60, automaticamente já nos diz que, como vai ter ângulo, lado, ângulo, eles se tornam congruência por aqueles 4 critérios de congruência de um triângulo. Tá bom? Então, aqui a gente acaba a nossa aula. Até a próxima.